fazer Exatamente. Eu vou mudar um pouco aqui, Carlos Albertini, porque a gente vai fazer um programa muito mais dinâmico hoje, em função de estarmos aqui no Recinto de Exposições. Eu vou apresentar os meus convidados, posso? Aliás, você manda. Então tá bom. Bom, eu estou aqui com o Odelmo, ele é do marketing da Cofco International, e estou também com o Matheus. Mas vamos falar primeiro aqui o bom dia para o meu querido amigo Odelmo. Bom dia, Odelmo. Bom dia, Cláudio. Já comprou seu carneiro hoje? 2. Bom, muito obrigado por comparecer aqui. Obrigado pela parceria. Eu entendo que tudo isso que nós fazemos aqui, todas essas informações que nós estamos levando aos nossos ouvintes, ela é fundamental, mas ela não acontece se nós não tivermos uma parceria sólida, forte, firme, que agrega tudo isso, que torna isso tudo mais interessante e eficiente. Muito obrigado. A gente que agradece, Cláudio, porque assim, Rio Preto para a Cofco, Rio Preto é o coração da Cofco aqui. Que bom, fico feliz. A gente, como você sabe, a gente tem 4 usinas em volta de Rio Preto. Isso. Rio Preto a gente tem o nosso escritório corporativo. E assim, Rio Preto está no meio de tudo. Rio Preto pra gente emprega mais de 300 pessoas aqui em Rio Preto. Rio Preto pra gente é uma cidade super importante. E essa parceria com a CBN, que não é a primeira, né? Exatamente. E não vai ser a última. Pra gente também é importante, porque o que a gente sente hoje no agronegócio, Cláudio? Falta informação de qualidade. Exatamente. A gente precisa fazer chegar nas pessoas o que é o agro de verdade. E é o que a Cofco faz e a CBN faz também. Perfeito. E eu comungo com a tua visão sobre a comunicação, a importância da comunicação. Mas nós temos também aqui uma pessoa muito importante para fazer com que a comunicação seja mais eficiente. As informações que vêm, a gente transforma essa informação em comunicação eficiente. É o Matheus Trípode, que ele é o EOT da Cofco. O Matheus, na verdade, ele é o cara que... Ele é o dono de um dos principais projetos da Cofco hoje. Verdade. Eu estava acompanhando a programação da Expo, eu vi que se falou muito ontem sobre mudanças de temperatura, como que o agronegócio vai entrar nisso. E a gente tem um projeto para falar de um ser muito importante, né, Matheus? Para toda a agricultura, que muitas vezes é negligenciado, que são as abelhas, cara. Perfeito. E ela tem uma importância tão grande. O Matheus é o nosso especialista em abelhas lá na Cofco, ele entende tudo. Tudo que você perguntar de abelha, ele entende. E a gente tem um projeto que chama Projeto Polinizar. Cana e abelhas, elas estavam em conflito há algum tempo atrás, né? E o Matheus foi o cara que encontrou uma solução para isso, e hoje nós somos pioneiros num projeto em que cana e abelha se dão super bem hoje, né, Matheus? Mas você sabe por que elas se dão bem? Só antes de falar o bom dia dele? Por causa de uma comunicação eficiente. É exatamente isso. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Apesar de cana e abelhas serem antagônicos, a Cofco se preocupa muito com as abelhas. Isso deixa a gente muito feliz. Estou na empresa há 15 anos e desde 2016 a gente desenvolve esse projeto, um trabalho que foi cadenciado, um projeto bem estruturado, com o apoio principalmente da comunicação, que deu todo o suporte para a gente conseguir fazer essa intermediação. E hoje o projeto vem colhendo os frutos aí. Que bom, fico feliz. O Delmo falou agora há pouco, Carlos Albertini, da importância da abelha. As pessoas imaginam a abelha serve para produzir mel, para ajudar na polinização. Vai muito além disso. Depois o Matheus vai nos informar. Mas vamos voltar um pouquinho aqui na questão da comunicação. Eu vejo que o setor, que o agro, comunica muito bem entre eles. A comunicação é o endomarketing, né? Então o marketing interno funciona muito bem. Mas ele tropeça feio da porteira para fora. Então, eu queria que você falasse dessa importância, reforçar a importância de uma boa comunicação para o mundo, para o consumidor do agro. Você sabe o que é o nosso grande desafio? A gente fala para convertidos. Exato. É isso mesmo. A gente fala para pessoas que já sabem da importância do agro, pessoas que já sabem o que o agro traz de ganhos para a população e tudo mais. Mas quando a gente passa da porteira para fora, o agro, a gente sabe que ele enfrenta um grande preconceito das pessoas. Demais. Fala que é um setor atrasado, um setor que destrói, aquele monte de crenças que a gente ouve falar de quem não entende do agro. De mitos. Mitos, exatamente, são mitos. Mas se não fosse, imagina o que seria de um país e do mundo se não fosse o agronegócio hoje. O que seria? Nossa. Não seria. Então assim, pegando um gancho que você falou do Matheus, o Matheus quase apanhou de apicultor, sabe? Eu imagino, eu imagino. A gente já teve que fugir de apicultor. Eu imagino. Porque era aquele negócio.
vocês vêm aqui, onde estão minhas colmeias, jogos defensivos estão matando minhas abelhas. E era assim, o agro hoje, eu posso falar assim, nós somos uma indústria a céu aberto, isso é fato consumado. Então a gente depende muito clima, a terra e tudo mais. Mas quando a gente consegue parcerias de sucesso e mostrar isso para a população, hoje eu tenho a tranquilidade de falar da admiração que principalmente os apicultores e as pessoas têm de trabalhar com a COFCO. Não é fácil, a gente sabe desafio. É um desafio. A gente, como eu disse, indústria a céu aberto, a gente tem que controlar custo a todo momento, a gente tem que olhar tudo para nossa operação, mas quando a gente consegue fazer parcerias e a gente consegue principalmente mostrar para essas pessoas o que nós, com a nossa tecnologia, com a nossa expertise, a gente traz de contrapartida para essas pessoas, aí a porta se abre, né? Com certeza. É isso mesmo, Adelmo. Como você disse, a gente no começo teve muitos entraves, né? Foi uma época bem difícil que as pessoas tinham dificuldade de aceitar e de entender, de querer entender, né? Era essa a principal dificuldade. E quando a gente começou a mostrar e o pessoal começou a entender a nossa dinâmica, como que a gente trabalhava, como que a gente conseguia fazer o projeto de forma que ambos produzissem, né? Os apicultores têm o interesse de fazer a produção deles, seja de mel ou derivados, e a gente tem o interesse de fazer a nossa produção dos nossos canaviais. É difícil você conciliar quando um lado está fechado, mas quando eles começaram a ouvir, abraçaram a ideia e a gente começou a trabalhar junto, tudo isso mudou. E aí o que a gente teve que fazer? O que você falou? Falar da porteira para fora. Mostrar para esses apicultores e para essas pessoas o que eles podiam ganhar tendo esse projeto em parceria. Que aí onde entrou o Matheus, batendo de porta em porta na casa desses apicultores, mapeamos, mapeou as colmeias para a gente conseguir... Perfeito. E isso é sustentabilidade, exatamente. Né? Os dois negócios andarem. Eu acho que esse era o X da questão, que era a localização, georreferenciamento ali, de onde estava aquela colmeia, porque ninguém tem bola de cristal, né? Então você precisa fazer o seu trabalho, você tem um time muito apertado, uma janela muito pequena para você combater uma praga. E se você não tem a informação correta onde o seu parceiro apicultor, porque ele acaba se tornando um parceiro, fica difícil. Então é importante você saber onde ele está para protegê-lo também. E até para ele te ajudar a você fazer a sua parte do negócio andar. Não é isso, Matheus? É isso mesmo. E a partir do momento que um comprou a ideia e levou para a comunidade deles, tá se propondo um projeto dessa forma, vamos escutar, porque no primeiro momento, como o Adelmo já disse aqui, a gente tentou reunir todos eles em um... Acho que não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Então, mas assim, a gente é determinado, né? E a missão foi dada, eu peguei o mais bravo. Falei, vou lá nesse daqui que é o... Mas é assim que funciona. Peraí. Quem é o mais entusiasmado aqui? Não vamos falar nem o mais bravo. Quem que é o mais entusiasmado aqui? É ele? Então vamos lá. Traga ele pro teu time. E é o principal parceiro hoje, né? Isso, Maurício. Um abraço pro amigo Maurício, deve estar ouvindo a gente lá. Ele ouve todo dia a CBN também. E aí fui lá na casa dele e falei, eu vim aqui na paz. Eu vim conversar e eu quero mostrar pro senhor tentar entender. E ele viu, falou um pouquinho... Escutei ele tinha as dores dele do passado, não com a gente, eles não sabiam diferenciar os trabalhos, como que é feito, e aí a gente começou a fazer esse trabalho, a gente mapeou, eu falo 98%, eu não falo 100%, porque tem um ou outro que ainda tem medo de mostrar onde está. Mas o que acontece? Ele vai aonde, por exemplo, o Maurício está, e ele monta um apiário próximo do Maurício. A gente faz capacitações para esses apicultores também. Então a gente, da mesma forma que tem o dimensionamento de pasto para gado, quantas cabeças de boi você pode pôr num alqueire de pasto, para abelha é a mesma coisa, existe um dimensionamento de pasto apícola. Então cada bioma ele tem uma capacidade de alimentar. E você está pensando no bem das abelhas. Sim. Não é no teu bem ou no bem do apicultor. Isso. É das abelhas que ele tanto defende. Então quando o Maurício vai fazer o dimensionamento dele para colocar as abelhas, tem um apicultor lá da cidade do Maurício lá que não quis se identificar, não quis passar a já referenciar os apiários dele. Mas o Maurício falou, eu vou fazer um dimensionamento um pouquinho menor, Matheus, porque eu tenho certeza que o nosso amigo lá vai montar um apiário do lado do meu. Então ele sabe que a do Maurício está protegido, você anda ali 50, 100 metros do apiário do Maurício, você sempre acha o apiário dele ali. Então a gente faz questão de proteger a todos, a gente não distingue. O
que tem 300 e o que tem 2. Para a gente é o mesmo padrão de trabalho. Porque as pessoas precisam entender, Odelmo e nossos ouvintes, Carlos Albertini, que a abelha, ela é territorialista, certo? Então, a colmeia está ali, ela tem um raio de abrangência muito grande. Então, ela precisa, se você, por exemplo, tem uma boa pastagem e vai colocar lá 5 bois por hectare, beleza? Pasto está bem, tem alimento para todo mundo, maravilha, ninguém sofre. Agora, se você tem ali muito mais abelhas do que uma APP, do que uma área onde ela vai buscar a sua energia, que é o pólen, enfim, ela vai sofrer e ela vai ter que ir mais longe. É assim, Cláudio, a abelha ela tem uma capacidade de voo de 3 km. Então, do apiário dela, ela voa 1,5 km para buscar alimento e volta 1,5 km. Então, a gente adota alguns manejos para isso. Depois a gente vai entrar num assunto um pouco mais delicado, que é a aplicação aérea, que é o modal que o pessoal mais critica. Só que é um modal mais tecnológico de aplicação que a gente tem hoje no país. Tá? Mais eficiente, se usado da forma correta. Mais regulamentado, é o mais fiscalizado, que exige mais documentação. Muita certificação envolvida. Nossa Senhora. Então, assim, quando ela sai para buscar o alimento, a abelha, ela não é... A gente fala, o inseto ele é muito mais inteligente do que nós. Então, ele não gasta energia se ele tiver alimento próximo. Então, o que a gente faz? Nos nossos reflorestamentos, quando a gente tem que fazer algum reflorestamento, a gente vai fazer plantio de árvores, a gente vai doar mudas de árvores, igual agora foi no Dia da Árvore, a gente preconiza doar árvores que trazem uma quantidade de flor durante o ano todo. Então, a gente faz esse trabalho com o nosso time de meio ambiente também, para que essas árvores frutíferas e árvores que são daqui da nossa região, quais são essas árvores, a gente faz uma identificação. Para quê? Para que essas abelhas tenham um alimento próximo, elas não precisem sair, então ela corra menos risco. Tá? Porque assim, a gente fala da aviação, fala da pulverização, mas a dona de casa lá passou um neonicotinoide no pé de goiaba dela lá, porque estava com pulgão, sem informação. Ela pode dizimar 20, 30 colmeias de abelha, dependendo da forma como ela usa, como que ela faz. Então, é muito importante essa informação, não só para os grandes do agro, mas para os pequenos também. Porque às vezes uma coisinha errada pode ser uma catástrofe. A gente fala aqui na COFCO, a gente tem mais de 5 mil apiários mapeados. Uma média são 50 mil indivíduos por colmeia. Por colmeia. São 5 mil colmeias, né? 78 apiários. Então a gente está falando aqui de nada menos do que 250 milhões de abelhas que a gente protege. Isso faz uma diferença absurda. Mas você percebe como tudo isso que você está dizendo está aliado à boa informação, à qualidade da informação e da comunicação, Adel? Com certeza. A qualidade da informação, isso é uma luta diária. Bom, vamos um parênteses aqui, né, Cláudio? Até hoje, se estiver pegando fogo em algum lugar, eu tenho certeza que alguém vai falar que foi a usina que colocou fogo. Com certeza, isso aí é um daqueles maiores mitos que a gente tenta todo ano e faz campanha e volta faz campanha e as pessoas ainda acham que é a usina que coloca fogo no canavial. Gente, isso traz um prejuízo. Todo mundo pensa no financeiro primeiro. Pois então, vamos falar do financeiro. O prejuízo financeiro é gigantesco quando acontece isso. Estou falando, por que eu estou citando o financeiro primeiro? Porque todo mundo fala, vai ganhar dinheiro. Não, vai perder muito dinheiro. E sem contar os prejuízos ambientais. A gente não vai colocar fogo no nosso principal produto, né? É alguma coisa inimaginável. Não faz né? o menor sentido. Não faz o menor sentido, mas é uma luta que a gente tem. E no polinizar, eu acho que a grande aliada que a gente teve em tudo isso foi a tecnologia. Hoje esse projeto, ele tem uma tecnologia tão rebuscada e tão personalizada para esse projeto. O Matheus, quando fala em mapear, ele manda, né, Matheus? Aonde estão esses apiários? Aqui para Rio Preto, no escritório. O pessoal do georreferenciamento põe lá no mapa. E aí, quando devolve isso para aplicação aérea, eles já sabem onde eles podem e onde eles não podem aplicar. E é automático, não é o piloto que aperta o botãozinho. Né, eu ia chegar exatamente nesse ponto. Hoje, bom, para quem não sabe, né, quando a aviação agrícola começou no Brasil, a aviação agrícola que já tem 100 anos no mundo, né? Existia um controle de faixa de aplicação, que a gente chamava, era por bandeiras, né? Então pegava 2 pessoas, olha só que absurdo isso, pegava 2 pessoas com um bambu bem alto e eles marcavam as faixas, né? Então para o piloto servir de referência. Hoje, gente,
tudo isso que o Adelmo falou, por exemplo, a interferência do piloto é decolar, o pessoal, a equipe coloca os produtos a serem aplicados, o piloto decola, o resto é tudo feito de forma automática, e esse mapeamento ele está ligado diretamente ao equipamento do avião, que é onde ele fecha ou abre a aplicação. Isso, é isso mesmo. A gente foi o pioneiro no Brasil na parte de sugar, na parte de canas, de usinas. Então a gente trouxe o sistema que já vem nas aeronaves importadas, as que vêm dos Estados Unidos. As nacionais a gente precisou desenvolver. Então o time da nossa... E o Matheus criou uma certificação dele, do projeto, viu? Poxa, ele põe lá o selinho Projeto Polinizar Aeronave Certificada. Que legal, cara. Então a gente faz essa transição, né? Manda o ponto para o time aqui de Rio Preto. O time de Rio Preto cria que a gente chama de buffer zone, que é uma zona de restrição. Então os nossos talhões eles são cortados, geram um polígono diferente, né? Esse polígono a gente converte para um formato que chama formato N1, que é o DGPS que a gente usa aqui do avião, e a gente imputa essas áreas no avião. Então quando a gente determina a aplicação de inseticida, uma vazão de até 30 litros por hectare, olha como que o avião usa... Eu sou suspeito de falar, mas assim, você pega aplicações terrestres de 250 litros por hectare. Então o avião usa 30, 20. Então nessas aplicações de inseticidas, tá, a gente faz a aplicação em cima desse mapa. Como que funciona? O piloto coloca no DGPS do avião e vai voar. Ele vai se preocupar com o pouso, ele vai se preocupar com a decolagem, ele vai se preocupar se tem alguma obstáculo. Então ele fica ligado nisso. O avião ele entrou na faixa de aplicação dentro do polígono estabelecido. Esse DGPS ele é de alta precisão, milímetros o deslocamento dele. Então ele entra na faixa de aplicação, a válvula abre automaticamente. Ele chega próximo do limite, ela corta de forma automática. Então a gente chama de comutação automática de barras. Tá? Essa tecnologia para os aviões maiores, né, que são os americanos, os Air Tractor, Trushes, então eles já vêm com isso que lá nos Estados Unidos já é usado. Os nacionais aqui, os Ipanemas. Estão voando o quê? 203 já ou não? Eu tenho um 203, 3 202, que é o antigo, e 7 Air Tractors. Então a gente tem um volume aí de aplicação considerável, né? A gente não voa só inseticida, então as áreas que vão ser aplicadas, que tem os apiários que não são inseticidas, é um paradigma que a gente quebrou também com os apicultores. Às vezes eles veem o avião voando e eles vão ver que não vai acontecer fazendo nada. Adubação, maturador. Algum pré-seca. Então são inúmeras as aplicações que seriam inviáveis fazer com um pulverizador terrestre, pela altura da cultura, né? Então o avião nosso ele é muito utilizado, a gente usa em média, nossos canaviais têm 2.3 aplicações por ano de aeronave, entre todas, umas tem mais, outras tem menos, mas de média é isso aí, 2.3 por ano. Você tem uma aplicação mais eficiente, né? Aí pensando na sustentabilidade, na questão ambiental, você faz uma aplicação muito mais eficiente, né? Menos aplicações, porque você está aplicando produto quase usando uma nanotecnologia, digamos assim, no produto e também na aplicação. E me parece, me corrija se eu estiver errado, me parece que todos esses dados do voo ficam registrados. As pessoas podem consultar. Não, mas aquele avião passou. Não passou, tem como provar. Isso é fato ou não? Isso é fato. E é o que eu ia falar. Além de toda essa aplicação, a gente tem 100% das áreas que a gente voa, a gente tem um registro. Então, o mapa que a gente chama de pós-aplicação. Então, esses dados eles vêm criptografados da aeronave. A gente não consegue descriptografar ele, a gente manda para uma empresa que ela gera um mapa de aplicação. Não só para a gente saber onde o avião passou, mas saber se foi uma aplicação de boa ou não qualidade. Então, tem isso também, né? Isso, porque assim, o insumo é caro. Eu quero colocar ele no meu canavial, eu não tenho interesse nenhum de aplicar fora do meu canavial, porque eu vou estar jogando dinheiro fora, literalmente. Então, a gente faz todo esse controle. Outro ponto que a gente faz anualmente é a BPA, né? Existe o IBRAVAG, que tem já a empresa que presta serviço para a gente, ela tem o certificado do IBRAVAG, que faz as boas práticas de aplicação. O IBRAVAG está ligado ao SINDAG, né? Sim. A IBRAVAG e SINDAG que regulamentam as empresas aí. O diretor Gabriel Cole, que é o diretor... o Cole. Gabriel, parceiraço nosso, a gente está sempre... ligado com ele. Depois você vai mandar essa matéria para ele? Bom, Gabriel, um abraço, saudade aí do nosso papo. Convida ele aqui o dia que você quiser aqui. Não, ele é parceiraço, precisamos trazer ele aqui, nem que se for virtualmente. Isso, o Gabriel tem um conhecimento
fantástico. Engenheiro agrônomo? Ele é engenheiro agrônomo. E diretor executivo do SINDAG já há bastante tempo. Estive com ele há 15 dias atrás num evento onde ele ministrou uma palestra em Ribeirão, fiz questão de ir para prestigiá-lo. E ele sempre agrega muito conhecimento para a gente, tudo que sai de legislação, ele já manda para a gente na hora ali, para a gente estar sempre adequado. Como o Damo disse, a gente tem um certificado do Projeto Polinizar, então qualquer aeronave que quer prestar serviço para a COFCO, ela precisa passar pelo crivo. Então, além da infinidade de documentos, a gente tem uma diretriz de tipo de bico, angulação, faixa de deposição, como você citou no começo. A gente tem um ano mínimo de aeronave, a gente não pega aeronaves antigas que tem até um certo ano. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma aplicação de qualidade. A gente trabalha muito com vazão baixo, então a gente tem que ter um bom adjuvante, a gente tem que ter um controle sanitário da cauda também. Então, isso é muito importante para que se tenha um bom resultado. Além da comunicação efetiva, da tecnologia, a gente tem que ter a qualidade de aplicação. Não tenho dúvida. Agora, Delmo, dentro desse universo todo, as pessoas que nos acompanham, ou mesmo o apicultor, vai estar ouvindo e vai depois assistir esse bate-papo nosso aqui. Se ele tiver dúvida, vocês têm um canal de comunicação para esse pessoal? Como é que funciona isso? A gente tem o nosso Instagram, a gente está postando tanta coisa legal ultimamente. Então o Instagram é COFCO_INTL_Brasil. Vou escrever aqui depois para você. Ele está escrevendo aqui, depois você vai ver no vídeo. Exato, _Brasil. Lá tem... A gente está postando todas as informações sobre os projetos que a gente tem feito. Quem quiser entrar em contato pelo Instagram pode entrar. A gente tem o nosso site, que é cofcointernational.com. Tem lá a abinha Brasil, que você vai entrar no site que é nosso, aqui do Brasil. E ali tem um canal também de comunicação, tem um e-mail de imprensa e tudo mais. Tem um e-mail do Polinizar também. É verdade, tem um e-mail do projeto. Não esqueça. Esse aí é para os apicultores. Às vezes quer entrar no projeto, né, Matheus? Exato. Quer fazer parte. Então qual é o e-mail? É polinizar@cofcointernational.com. É só passar um e-mail pra gente lá, ou se não conseguir, tiver dificuldade de passar e-mail, de entrar nas mídias sociais, é só ligar no escritório da COFCO aqui, pedir para falar com alguém do Projeto Polinizar. A gente tem uma equipe, o Ademo brinca que o projeto é meu, mas é uma equipe engajada que faz isso. Tem o Júlio lá em Catanduva, tem o Wagner aqui em Potirendaba, o Maicon em Meridiano, o Juninho em Sebastianópolis. Então é toda uma equipe focada em fazer o melhor para que a gente continue tendo sucesso no projeto. Perfeito. Olha, Matheus, eu queria parabenizá-lo por toda essa iniciativa, por esse trabalho que você realizou. Não é para as abelhas, não, por nós, né? Porque a gente sabe que sem o trabalho eficiente que as abelhas fazem lá no campo, elas estão transformando todo esse trabalho em comida, né? Comida que a gente não pode viver sem. E também tá fazendo desse setor, transformando esse setor tão criticado injustamente num exemplo para muitas culturas. Exemplos de preservação, de cuidados com o meio ambiente, cuidados com os parceiros também. Né? E o que eu acho muito interessante é que o projeto foi além. Agora o nosso foco também é ajudar os apicultores. O nosso foco são os apicultores. Olha as abelhas aí. Nosso foco são os... Eu estava pensando, mas o que está acontecendo? Você deixou a porta aberta. Tem abelhas saindo aí. E o que a gente faz agora? A gente ajuda os apicultores a produzirem mais. A gente quer, isso é sustentabilidade pra gente. É todo mundo ganhar mais ainda. Então, se a gente produz mais, os apicultores produzem mais. E o Matheus, vou contar um segredo dele. Ele é sommelier de mel. Ah, é? Sabia? E uma coisa importante, então, é importante as pessoas entendam isso. A qualidade do mel a carne brasileira é boa, sustentável, saborosa, tudo. O mel brasileiro também, ele é diferente. Ele é diferente por quê? Justamente por causa de todo esse trabalho que vocês vêm fazendo. E assim, o mel brasileiro, ele tem uma... Depois, Odemo, fica o nosso compromisso de mandar um kitzinho pro Vamos mandar. E pro Carlos também. No Brasil, nós temos mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Hoje, elas estão começando a ser muito exploradas na gastronomia. Então, cada mel de cada abelha tem um sabor diferente. Característico, né? A gente está acostumado com o mel da Apis, que não é uma abelha brasileira, é uma abelha que foi trazida, não é endêmica aqui do Brasil. Então, que é africana? É africana. Africanizada, europeia, né? O gênero dela é o Apis mellifera. Né? Então, a gente fala Apis. Essas abelhas, elas têm um mel mais denso.
Então, se você pegar, por exemplo, o mel de mandaçaia, de jataí, de borá, são todas espécies que produzem, mas elas não produzem em grande quantidade. Por isso que eles não são tão difundidos. Mas assim, a gente tem... são sabores inigualáveis, né? Vou mandar para você aqui, o Adelmo vai te entregar um kitzinho para você provar. A abelha aí. Bom, Repórter CBN já? Ó, então fica com a gente volta depois do Repórter CBN. 9h36, a gente segue aqui com o nosso bate-papo. Você que ligou o rádio agora, a gente está aqui em nossos estúdios, no recinto Alberto Bertello Lucato. Nós estamos aqui com o Adelmo da Cófica do Departamento de Marketing, e também com o Matheus, o mestre das abelhas. Estou aqui com o criador do B-Movie, né? Do B-Movie. E a gente está falando muito sobre comunicação, a eficiência da comunicação no agronegócio e também sobre sustentabilidade, porque a gente está falando de abelha, a gente sabe da importância das abelhas. Mas eu tenho aqui uma pergunta aqui para o Matheus. Quer dizer que a abelhinha, ela sai aqui, ela sai polinizando, cheirando, digamos assim, qualquer tipo de flor, qualquer cultura, maracujá, morango, café, é a mesma abelha ou não? Não. Cláudio, aqui a gente tem no Brasil, a Apis mellifera, ela não é uma espécie, que é mais comum, né? O pessoal conhece aí como Zoropa, Europa, africanizada. Ou meio uma ferroada de uma Zoropa. O Matheus nem sente ferroada mais. Imagina. Esse aí já tomou tanto. Toda reportagem que o Adelmo me leva para fazer, eu tomo uma e volto a inchar. Não, deixa eu só abrir fui gravar uma reportagem uma ocasião, isso é bom, até que as pessoas que estão nos acompanhando fiquem um pouco mais atentas do que eu deveria ter sido na época que não fui. Aí tal, vamos lá fazer uma reportagem para a TV também, e assim que eu saí, era no campo, nós descemos próximos uma app, mas foi eu tirar o pé do ônibus, colocar, levei uma ferroada bem aqui na pontinha desse narizinho pequenininho que eu tenho. Cara, ficou gigantesco. Bom, não teve reportagem, não tinha como, né? Então, enfim, foi só uma entrevista. Foi ali que o cabelo começou a ficar... Nossa, cara, que dor terrível. Mas, o pessoal tem que tomar muito cuidado com as abelhas, com a abelha com ferrão, né? Que é a Apis, ela, para quem tem alergia, é um perigo, para quem não sabe. Então, não mexer, a pessoa que está em casa vai ver lá bonitinho, deixa ela quietinha lá na natureza, não vai botar a mão lá que pode dar problema. Mas enfim, no Brasil nós temos mais de 300 espécies de abelha sem ferrão, que tem o hábito que são colônias, né, como a Apis, que produzem algum tipo de mel. Para cada tipo de fruta, para cada variedade, existe uma abelha que poliniza de forma melhor, mais eficiente, específica. Por exemplo, o morango. A jataí poliniza o morango muito bem. A polinização da jataí é muito mais eficiente do que a Apis. E existem algumas espécies que dependem exclusivamente de um tipo de abelha. Por exemplo, o maracujá, como você citou. Ele depende de uma abelha que a gente considera de hábito solitário, que é a mamangava. Então, a flor do maracujá, pela anatomia do corpo da mamangava e pela vibração que ela faz dentro da flor, ela que consegue pegar o pólen e fazer a polinização do maracujá. Então, se a gente não tiver a mamangava, que ela faz os ninhos delas em oco, em barranco, em oco de árvore velha, árvore caída, se a gente não tiver a mamangava, a gente não tem maracujá, a não ser que você contrate uma equipe lá para pegar o pólen de uma flor e passar na outra. Mas me informaram que mesmo sendo feito manualmente, é muito delicado. É delicado e ela não é eficiente. Então você tem uma eficiência de 30% de polinização quando ele é feito de forma manual. Então assim, as abelhas são essenciais. De tudo que é polinizado, de todas as espécies que dependem de polinização, são 80% das espécies nativas e de cultivo no Brasil depende de polinização. Desses 80%, 60% é feito a polinização exclusivamente por abelhas. A gente tem a polinização pelo vento, polinização por aves, por outros insetos, mas a polinização mais eficiente, mais barata que existe é da abelha. Então a gente tem que preservar. Agora, uma curiosidade aqui, com certeza cada um de nós já encontrou uma situação assim, encontrar um enxame de repente numa casa, num determinado ponto de uma casa. Dizem que estão de mudança, é uma colmeia, um enxame de mudança, eles param para recuperar energia. Isso é mito? Isso é verdade? O que é isso? Todo ano há a enxameação, né, que a gente chama. Então, todo ano a abelha ela solta um enxame novo. Então, cria-se uma nova rainha
a princesa, né, ela é solta já com uma quantidade de operárias, ela vai buscar um novo local para se alojar. Então, assim, às vezes ela não está parada ali descansando, ela está procurando um local, ela encontrou um local que ela está analisando para ver se vai ser bom para ela. Entendi. Então, quais são os critérios que elas usam, né? Elas precisam de um local que ele seja térmico, que ele seja quente e que ele não tenha luz solar. Então, elas fazem esses ninhos preferencialmente dessa forma. Algumas espécies, quando elas não encontram na natureza, por exemplo, a apis, ela faz externo. Você já viu algumas reportagens, tem uns favão, mas ela isola tudo aquilo ali com cera para ela ter o conforto térmico e o conforto de luminosidade. Entendi. Bom, nessas circunstâncias, dizem também, coisas, não sei se faz parte do folclore popular, de que a gente deve, por exemplo, fazer uma água doce, assim, deixar ali para ela recuperar energia e ir embora. Isso é mito também? Assim, Cláudio, a água doce, a água com açúcar é como se fosse um néctar, que é o que ela vai coletar nas plantas, onde ela faz o mel, que vai ser o alimento dela. O mel nada mais é do que o néctar. Ela tira a umidade do néctar, então ele fica mais denso e aquilo é o mel. Então serve de alimento para ela, sim. Agora, o conselho que eu dou viu o enxame, deixa ele ali quietinho, não vai mexer, porque pode dar problema, e dá problema sério. Por isso que é bom ter o doutor Abelha aqui. Tô te falando que ele é especialista, entende tudo. Tô aprendendo aí, sou entusiasta. E a nossa preocupação é levar a informação correta, né? Levar comunicar aos nossos ouvintes para não procederem de forma equivocada e prejudicar a própria abelha e não ter problemas também, sequelas disso aí, porque vai dar sequela. Então é importante que essa comunicação chegue. Bom, Odelmo, com relação à comunicação, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Fazendo toda essa comunicação chegar onde ela precisa chegar de forma eficiente. Então, pessoal, quer informação com qualidade, com credibilidade, com responsabilidade? Certifique-se da fonte que você está ouvindo, sabe? Não saia replicando coisas aí de fontes duvidosas, porque além de ser, fica feio para você. Você está levando, uma informação equivocada. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse trabalho que a COFICO realiza com relação às abelhas, com a comunicação, o Odelmo já passou aqui, COFICO Brasil, COFICO International, INTL, Brasil, é o Instagram da COFICO. Tem também o site da COFICO, que é COFICOinternational.com, lá abre a abinha lá em português, Brasil, para você buscar essas informações e não sair replicando. A gente sabe que é uma empresa que tem um cuidado, um zelo extremamente alto com a sustentabilidade, com o seu parceiro. Então busque a informação correta e a gente vai falar no futuro próximo, Odelmo, eu gostaria de falar, dando ênfase também e continuando falando de sustentabilidade com relação à nossa preocupação, você citou agora brevemente sobre as queimadas, né? Como proteger as nossas vidas em relação às queimadas, né? Às vezes atos simples, atitudes simples que a gente deixa de fazer faz uma diferença enorme em prol do meio ambiente. É um bom tema para a gente falar na próxima. O que a gente tem feito, Cláudio, nesse momento? A gente está indo com foco nas crianças. A gente está indo em escolas, em instituições, para mostrar para as crianças sobre a importância de prevenir incêndios, quem que coloca incêndio, como a gente faz para prevenir, e das abelhas também, para desmistificar esse negócio. O Matheus sempre faz uma pergunta. Criançada, quando vocês pensam em abelha, o que vocês pensam? Todo mundo, picada, ferrão, machucado, não sei o quê. Para desmistificar isso e para mostrar para as crianças que elas que vão levar a informação para os pais também. Exatamente. Qual a importância disso tudo, né, Matheus? E vão convencer os pais também. Exatamente. De que às vezes o que eles estão fazendo está errado. A gente está com esse trabalho desde 2018. A gente teve uma pausa por conta da pandemia, acho que todo mundo parou, né? Mas a gente retomou ano passado. Então a gente tem um parceiro que ele tem uma Kombi temática, lúdica, que o nome da Kombi chama Kombi, que é Bi de abelha. Então o pessoal do Kombi é parceiro nosso, a gente traz eles, a gente já atendeu aí mais de 5 mil crianças, em torno de 6 mil crianças da rede municipal de ensino, dos municípios que a gente tem atividade agrícola. Então a gente leva o Kombi ele traz colmeias em vidro. Então eles abrem para mostrar a estrutura da colmeia de espécies sem ferrão. Tá? A gente leva só espécies sem ferrão.
e traz frutas bem polinizadas e mal polinizadas e mostra para as crianças a importância da polinização. E no final tem a parte mais gostosa, que a gente traz meles de abelha sem ferrão, que elas nunca provaram, nunca conheciam, então a gente traz vários potinhos para mostrar. A parte mais doce. A parte mais doce do projeto, né? E aí a gente faz essa degustação com as crianças. Olha elas aí de novo, né? Corre, Del. Eu já olhei do lado aí. Então essa é uma parte que eu adoro também, é mostrar que o futuro está ali. As crianças são o futuro do nosso Brasil, e crescer já com essa consciência, com essa... preservacionista. Com esse caminho, né? Vamos dizer assim, já iniciado, é mais fácil lá no futuro. A gente tem alguns casos de algumas escolas que depois a gente recebe alguns feedbacks, que as crianças a gente faz um kitzinho para elas fazerem uma isca para poder pegar uma jataizinha, e a gente dá para cada criança. Então a gente recebe esses feedbacks que as crianças pegaram, que estão cuidando. Tem um menininho de Novaes que ele é autista e que ele se interessou muito pelas abelhas. Então sempre que a gente vai em alguma feira, algum evento que a gente traz o combi, o pai e a mãe dele leva ele. Que legal. E ele já tem 10, 12 colmeias ali, e isso chama muito a atenção dele e é uma coisa que acalma. E ele é um propagador dessa boa ideia. Sim, a minha mãe, por exemplo, eu comecei a me interessar pelas abelhas lá em 2016 por conta do projeto. E a gente tem uma espécie de hábito solitária que ela tem um verde metálico, ela parece uma varejeira, né? Então a gente chama ela de abelha das orquídeas, só que a anatomia dela, o formato e a coloração é como se fosse uma mosca varejeira. E minha mãe sempre pegava o sprayzinho dela lá, tá minha orquídea, uma mosca varejeira, saía. Depois eu falei, mãe do céu, você tá matando a abelha, mãe, pelo amor de Deus, não usa mais. Mas que abelha é uma varejeira? Não, mãe, eu mostrei para ela na internet, mostrei a foto. Como a gente vai editar, colocar depois em vídeo aqui, me manda uma foto que eu quero colocar. Me manda a foto das duas, por gentileza, para falar, ó, isso é uma coisa, isso aqui... A varejeira não vai na orquídea, tá? Não vai, né? Não vai. Então se tiver lá na orquídea, deixa quietinha lá, que é uma abelha. É uma abelha das orquídeas. Boa. E assim, a gente faz essa transferência de tecnologia, de conhecimento para as crianças e também para os apicultores. Então quando a gente começou a fazer o mapeamento dos apicultores, a gente começou a ter esse relacionamento, a gente entendeu que eles tinham muita produção e pouca produtividade. Então eu tenho casos hoje, depois dos treinamentos que a gente ministra, que a gente traz especialistas de verdade. Eu sou só um entusiasta, eu der um brinco aí que eu sou, mas eu sou só um entusiasta. A gente traz especialistas, professores, doutores no assunto, que faz esses treinamentos. Então, como eu já citei lá no começo, dimensionamento de pasto apícola através de bioma, se é uma transição de cerrado, mata atlântica, se é uma área de produção de fruta. Então, para cada bioma, a gente faz esse dimensionamento. Hoje os nossos apicultores do Projeto Polinizar sabem como fazer essa conta. A gente traz técnicas para melhorar essa produtividade, o próprio tratamento, como você citou ali, colocar aguinha doce. Então isso a gente chama de alimentação. A gente faz essa alimentação no período de seca, de estiagem, que não tem flor, que ela não tem alimento. Então a gente ensina como fazer. A gente doa um pouquinho de açúcar também para ajudar eles. O açúcar não tem nada a ver com o mel, tá, gente? Então assim, é só para o alimento dela nessa época que ela não tem outra fonte de alimento. Fazer a nutrição, assim como você faz lá num gado, você coloca um sal. Parte do manejo, né? Parte do manejo. E agora, aproveitando aqui, Cláudio, dia 28, a gente tem em Votuporanga um treinamento para os apicultores do projeto Polinizar. Se tiver algum apicultor aí ouvindo e quiser participar, manda um e-mail lá, que ainda não... apicultor que não esteja no projeto Polinizar, que o e-mail é polinizar@cofcointernacional.com, que a gente vai pedir para os meninos irem lá mapear, pegar as informações e já pode participar lá desse treinamento, dessa transferência de tecnologia. Então, dia 28/10 é em Votuporanga, e no dia 4 e 5 a gente vai estar lá em Termas de Ibirá, no auditório do balneário. É uma estância turística. A gente vai estar com os apicultores aqui da região de cá, né, da Catanduva, Urupês, dessa regional aqui, fazendo esse mesmo treinamento. Em Ibirá já é um treinamento um pouquinho mais avançado, já é a 6ª edição. Então aqui em Ibirá a gente vai falar da parte de genética, de criação de rainha, de colmeias muito produtivas. Então, como a rainha que faz a postura, ela que cria os indivíduos que vão fazer a coleta e a produção. Então, o pessoal
me pediu para que o próximo tema fosse esse, para melhorar a genética e melhorar ainda mais a produção deles aqui. A gente sempre fala de melhoramento genético na pecuária, de corte, de leite, na ovinocultura, enfim, até nos grãos, né? No processo de melhoramento genético dos grãos, também não podemos esquecer de tudo que é feito na apicultura. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Eu acho que hoje nós tratamos de um tema extremamente relevante, que é essa questão de sustentabilidade, a importância das abelhas em todo nesse contexto, e também da comunicação, né? De como a comunicação ela é um grande parceiro em tudo isso. A comunicação chegar de forma correta até onde ela precisa. Cláudio, uma comunicação muito eficiente. Eu sou natural de Ibirá, tá? Então, adoro. Lá em Ibirá a gente tem uma estância turística. Dentro da estância turística a gente fez o Caminho das Abelhas, tá? Então, com parceria com a prefeitura lá de Ibirá, a gente desenvolveu esse projeto. Então, chegando ali nas termas, no primeiro lago, do lado direito, tem o Caminho das Abelhas, onde as pessoas que não são apicultores, mas querem conhecer um pouquinho mais, querem uma informação de qualidade, bem estruturada. Então, a gente tem painéis dentro desse caminho. Você vai, durante um passeio, você vai lendo, as crianças adoram. Legal. No final do Caminho das Abelhas, a gente tem algumas espécies sem ferrão, de verdade, que o pessoal pode interagir, pode ver, pode olhar. Então, tem lá em Ibirá, fica o convite aí para quem for da região, quiser dar um pulinho lá para conhecer. Os dias 3 e 4, ou 4 e 5? Dia 4 e 5. 4 e 5. Esse é o treinamento para os apicultores. E quando você estiver em termos de Ibirá ali... O Caminho das Abelhas são 6 dias por semana que o parque fica aberto. Se eu não me engano, preciso confirmar, mas acho que é de terça a domingo. Acho que só segunda-feira. Não, lá é todo dia. Todo dia. São 7 dias o parque fica aberto. Perfeito. Só conhecer, dar um pulinho lá. Tá bom. Delmo, muito obrigado, parceiro. Bom, mais uma vez nossa parceria dando muitos resultados. A gente espera que aconteçam mais vezes, e é isso, informação de qualidade com responsabilidade. Com responsabilidade é o que a gente busca lá na COF, que a gente sabe que tem um parceiro aqui na CBN. Tá bom, obrigado. Pessoal, a gente vai continuar daqui a pouquinho, mas agora a gente precisa soltar as abelhas aí, porque aqui não pode ficar parado.